Fala, gente, vem chegando para mais um momento de oração, mais um momento de clamor. Antes da gente começar aqui essa oração do meio-dia, eu preciso compartilhar com você o porquê da oração do meio-dia, qual é o peso que essa oração tem. Não é uma oração qualquer, mas é uma oração que pode desbloquear muita coisa na sua vida, que pode desbloquear, muitos propósitos, muitos objetivos que você tem, e muitas das vezes nós ignoramos alguns horários, que a Bíblia menciona de oração, e na verdade são horários muito específicos, e esses são horários que têm uma expressão no ambiente espiritual, e o horário de meio-dia não é diferente. Ele tem uma significância muito importante, para desbloqueio, quebras de resistências, coisas, aquilo que possa estar aí prendendo a sua vida, travando a sua vida, é agora que pode desbloquear, pessoal, porque esse horário é um horário de muita relevância no ambiente espiritual, tanto que o horário de meio-dia, ele está justamente expresso no Salmo de capítulo 91, porque o Salmo de capítulo 91, ele é considerado um salmo de batalha, um salmo de guerra, de batalha espiritual. Então, você que está chegando aí agora, se você quiser mandar aí, compartilhar com alguém essa live, nós vamos fazer uma oração aqui de batalha, pessoal, uma oração para destravar aí a sua vida, destravar seus negócios, destravar seu propósito. Nós vamos cair para dentro, nós vamos orar já e nós acreditamos que alguma coisa vai acontecer. Rapaz, meu negócio caiu aqui. Que alguma coisa vai acontecer. Então, vambora. Compartilha aí essa live aí com alguém que você conhece. Vamos estar aí de fato, de verdade, entrando aí nesse propósito de oração para Deus abençoar aí a vida dos irmãos que estiverem aí agora. De repente você está aí no seu trabalho, de repente você está aí em casa, e vamos lá, me ajuda aí, gente. Me ajuda aí, compartilha aí. Eu dei uma pausa na oração da madrugada porque tá ficando muito puxado, tá ficando muito cansativo, e eu tô iniciando hoje esse propósito da oração do meio-dia, tanto a madrugada, que é o horário que a gente fazia, como o horário de meio-dia também são horários de batalhas espirituais, são onde guerras são vencidas, desbloqueios são liberados, são desatados. Então nós vamos orar daqui a pouquinho aqui por você. Então compartilha aí, pessoal, me ajuda aí. Nós vamos ser bem rápido, bem objetivo aqui. O propósito aqui dessa live de oração da meio-dia é um desbloqueio da sua vida, seja financeira, seja emocional, seja saúde. Nós vamos estar aqui clamando a Deus já para que haja um desbloqueio aí na sua vida. Se você estiver comigo, se você acredita nisso, que é possível, deixa o seu amém aí. Se você quiser fazer seu pedido de oração, também você faça, porque nós vamos orar de forma específica, nós vamos passando aqui os pedidos de oração e nós vamos apresentando diante de Deus. Essa oração de meio-dia, pessoal, está baseado justamente no Salmo de capítulo 91, que é considerado um salmo de súplica, um salmo de intercessão, um salmo de clamor do salmista Davi. O pilar do Salmo 91 está justamente em você confiar em Deus, em você acreditar em Deus, de você depositar em Deus a sua confiança, a sua esperança. E o resultado de tudo isso, o Salmo vai falar, é muito forte, é muito poderoso. Eu vou ler o Salmo com vocês rapidinho e daqui a pouco nós vamos estar aqui orando com vocês, tá bom? Intercedendo pela sua vida, intercedendo pelo seu propósito. O principal alvo dessa oração do meio-dia é: Deus, destrava a minha vida, beleza? Então você já pode colocar aí, o seu propósito e falar: Deus, destrava a minha vida, destrava a minha vida. O principal alvo dessa oração do Salmo 91 é: Deus, destrava a minha vida. Você vai orar para Deus destravar junto com a gente aqui a sua vida. E você tem que acreditar. Se você acreditar, se você crer de verdade, vai destravar, pessoal, vai destravar. Então o Salmo 91,
Olha o que diz esse salmo, né? A pessoa que procura a segurança no Deus Altíssimo e se abriga à sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: o Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Eu quero lembrar que essa Bíblia aqui é nas linguagens de hoje, tá? Então a versão é bem diferente dos modelos tradicionais. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas e debaixo dela você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão guiá-los com suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem e que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei, eu estarei com ele nas horas de aflição, eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Então, esse salmo de capítulo 21, do capítulo 91, é um salmo que destrava. É um salmo para destravar, pessoal, porque é um salmo de guerra, é um salmo de batalha espiritual. E eu quero convidar você agora, que está aí me ouvindo, que você possa entrar comigo nessa batalha para destravar a sua vida. Eu quero que você dê um tema para essa oração do meio-dia que eu estou começando hoje. Deus, destrava a minha vida. Dá esse nome aí, Deus destrava a minha vida, e você pode salvar aí, né? Se você quiser me adicionar, você fica à vontade, porque todo dia, meio-dia em ponto, nós vamos estar aqui lendo esse Salmo 91 e declarando: Deus destrava a minha vida. Deus destrava a minha vida. Se você puder falar isso aonde você estiver agora, repita aí, fala: Deus, destrava a minha vida, destrava a minha vida. Seja financeira, seja espiritual, seja saúde, seja emocional, seja qual for a área da sua vida, sabe? Diga mesmo com fé: Deus, destrava a minha vida, porque o Salmo de capítulo 91 é um salmo de confiança, onde Davi deposita toda a sua confiança em Deus. E então ele começa a expressar, aquele que deposita a sua confiança em Deus, o que vai acontecer na vida dessa pessoa. E o que vai acontecer? Ele vai dizer: Deus vai te guardar, Deus vai te livrar e Deus vai dar ordem aos anjos do seu respeito. É aqui que vai destravar. Por quê? Porque hoje, nesse momento, agora, nós vamos orar e nós vamos pedir ao Senhor que dê ordem aos anjos ao nosso favor. Sabe, que você já pode começar aí a falar onde você estiver. De repente você está no horário do almoço, do seu trabalho, você está em casa, você está em algum lugar, você pode falar: Deus, dá ordem aos anjos em meu favor, destrava a minha vida, destrava a minha vida. Se é financeira, você já começa a falar: Deus, destrava a minha vida financeira. Se é espiritual, fala: Deus, destrava a minha vida espiritual. Se você está sentindo uma carga pesada sobre você, diga: Deus, destrava, me destrava dessa carga pesada. Se é a sua saúde, diga: Deus, destrava a minha saúde. Então nós vamos declarar esse Salmo, capítulo 91, declarando: Deus, dá ordem aos anjos em meu favor.
e destrava a minha vida. Que a sua vida seja destravada. Você que está aí me ouvindo agora, começa a falar: Deus, destrava. Vai lembrando aí da área da sua vida que você precisa que Deus, né, possa mover, para que os anjos... A gente tem que acreditar no que está escrito, pessoal. E o texto vai dizer aqui, olha, no versículo 11, Deus mandará que os anjos dele cuide de você para protegê-lo. Aonde quer que você for, eles vão segurá-los com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Ou seja, Deus dará ordem aos anjos não só para nos guardar e para nos proteger, mas esses anjos também vão nos conduzir, vão nos direcionar para que nossos pés não venham tropeçar em pedras, armadilhas, em traições, né, em calúnias, seja de repente o que for que você esteja vivendo na sua vida. Os anjos do Senhor, eles são poderosos para nos guardar, para nos livrar e para guerrear em nosso favor. Então nós queremos declarar isso agora nesse horário de meio-dia, que é um horário de guerra espiritual, para você entender melhor. Olha o que o texto diz. Você dará medo aqui, ó, para que durante o dia, você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Então isso aqui é para você entender como que o horário de meio-dia tem um peso e tem uma significância espiritual muito grande. Entende? A gente muitas das vezes julgamos apenas a noite, né? A noite é perigosa, eu não gosto de andar à noite. É porque, na verdade, tanto o horário de meio-dia quanto o horário de meia-noite é um horário de abertura de portais no mundo espiritual. Então, é considerado um horário de virada, né? Virada de dia e virada de noite. Então, quando na viração do dia e na viração da noite, é onde os portais estão se abrindo no mundo espiritual. Então, se você entender que nesse momento, né, espíritos malignos estão sendo liberados pelos portais das trevas para atacar pessoas, a gente precisa entender que nós temos que estar preparados para o contra-ataque. Então, se tem coisas negativas se levantando contra mim nesse horário, eu vou me levantar e vou pedir aos anjos do Senhor para guerrear por mim a partir de agora, para que eu possa vencer todo ataque que possa vir contra a minha vida. E quando os anjos estão guerreando, aí você vai sentir que a sua vida vai estar rompendo. A sua vida financeira vai começar a romper, a sua vida espiritual, sentimental, tudo vai começar a romper. Mas, pastor, peraí, então basta eu fazer isso hoje, então tudo vai romper? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se a partir de hoje você tiver esse entendimento, que tanto o horário de meio-dia quanto o horário de meia-noite são horários de viradas e de batalha espiritual. Então, se a partir desse momento eu começo a me posicionar para quê? Para vencer, para romper, para declarar que as portas estão abertas para mim, para declarar que toda resistência que se levanta contra a minha vida vão cair por terra, não vão permanecer, que a minha vida vai andar para frente. Então você começa a declarar isso nesses horários, sabe, que a guerra espiritual está sendo travada, e você vai perceber, de acordo com a sua perseverança, que haverá um mover de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Veja bem que eu não estou aqui falando de religião com você, eu não estou dizendo que você tem que ser crente, eu não estou falando isso. Eu estou aqui liberando uma palavra sobre alguém que está me ouvindo, que alguém precisa romper na sua vida em alguma área, e eu estou começando a dizer para você: começa confiando em Deus, né? Começa abrindo o seu coração, começa acreditando em Deus, né? Porque Deus, Ele é aquele que pode de verdade dar ordem aos anjos em nosso favor. Então, nós pedimos isso em nome de quem? Em nome de Jesus, que foi quem Deus enviou para morrer por nós. Então, a partir do momento que Jesus morre, vence ali na cruz,
ele se torna o nosso mediador entre Deus e os homens. Então, em nome de Jesus, nós podemos acessar esse ambiente espiritual e começar a declarar que haja um romper nas nossas vidas, que as portas se abram, que os milagres comecem a acontecer. Por quê? Porque Deus vai dar ordem aos anjos em nosso favor. E a nossa oração de meio-dia, a partir de hoje, eu estou começando esse propósito, vai ser justamente esse: Deus, ordena os anjos em meu favor. Deus, ordena os anjos para abrir as portas para a minha vida. Deus, ordena os teus anjos para quebrar as resistências que têm se levantado contra a minha vida financeira, contra a minha vida sentimental. Toda a resistência que tem se levantado contra mim, eu quero declarar em nome de Jesus que elas estão caindo por terra, porque os anjos do Senhor estão guerreando, os anjos do Senhor estão batalhando em meu favor. Amém? Vamos orar? Se você quiser ir orar, onde você estiver, se você puder fechar os olhos, colocar a sua mão no seu coração ou levantar suas mãos em posição de batalha espiritual, porque isso aqui é uma posição de guerra. Você pode levantar suas mãos assim. Eu vou estar aqui com os meus olhos abertos, porque eu vou estar aqui lendo alguns pedidos de oração que algumas pessoas já colocaram. Então, em algum momento eu vou abrir os olhos para estar aqui orando com você, para estar aqui liberando essa palavra sobre a sua vida e declarando verdadeiramente que as portas estão abertas, né? Os seus caminhos estão sendo liberados. Você não precisa arriar nada na linha do trem para poder seus caminhos ser liberados. Você precisa confiar em Deus e declarar: Deus, eu confio no Senhor, dá ordem aos anjos em meu favor, para que os meus caminhos possam ser abertos, para que os meus caminhos possam ser aplainados, para que as portas estejam abertas. Vamos lá, vamos começar a orar aí onde você estiver. Se você puder, você já pode aí fechar os seus olhos e vamos declarar: Pai, eu oro junto com os meus irmãos nesse momento, baseado naquilo que está escrito no Salmo de capítulo 91. Ó meu Deus, que diz que o Senhor vai nos guardar, que o Senhor vai nos proteger, que o Senhor vai nos livrar da maldade desse mundo. Meu Deus, eu oro agora por cada pessoa que está comigo conectado aqui através dessa live. Eu peço ao Senhor, através do Salmo 91, que é um salmo de guerra, que é um salmo de batalha espiritual. Primeiramente, eu quero pedir que o Senhor guarde a nossa casa, que o Senhor guarde as nossas vidas, assim como está escrito: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu quero te pedir: guarda a nossa casa, guarda nossas famílias, Senhor, para que haja descanso, para que haja proteção. Meu Pai, em nome de Jesus, protege as famílias, protege os casamentos, protege a vida financeira de alguém que está me ouvindo, protege a saúde, protege a vida sentimental, Senhor, que haja a tua proteção, que haja a tua guarda, Senhor, no nome de Jesus. E eu peço a Ti, Pai, pelo poder do Teu nome, assim como está escrito que quando o inimigo vier contra nós, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, nós não seremos afligidos. E baseado no que está escrito no Salmo 91, eu quero me apropriar dessa verdade e eu quero, junto com cada pessoa que está aqui comigo agora, declarar isso. Pai, no nome de Jesus, nenhuma arma preparada contra nós vai prosperar nesse dia chamado hoje, nenhuma seta maligna, nenhum plano do inimigo vai prevalecer contra as nossas vidas nesse dia de hoje. E nesse momento, Pai, eu quero te fazer um pedido especial: dá ordem aos teus anjos agora, os anjos que são nossos parceiros de batalha, dá ordem aos anjos agora, nesse momento, que ele visite cada pessoa que está comigo aqui agora nessa live. Visita cada pessoa, visita cada lar, visita e começa a abrir os caminhos, vai quebrando toda resistência espiritual, humana. Ó Deus das nossas vidas, quebra agora as resistências espirituais que tiver nas nossas finanças, as portas que estão fechadas, que se abra agora, que os anjos do Senhor comecem a destravar, quebrar cadeado, cortar corrente. Pai, no nome de Jesus, libera os caminhos de alguém que precisa de um milagre financeiro nesse dia, de alguém que precisa
precisa de um milagre na sua saúde, de alguém que precisa de uma restauração, de alguém que está com a sua vida, Senhor, desordenada. Ordena os teus anjos agora em nosso favor, que as portas dos céus se abram sobre nós e que o milagre aconteça no poder e na autoridade do nome de Jesus. Tu és um Deus que tudo pode, e nós pedimos nesse horário de meio-dia, fecha agora todas as portas das trevas, toda a porta maligna que se levantou contra nós, fecha agora todas as portas, Pai, pelo poder do teu nome, Senhor, e desata as nossas vidas, quebra as resistências, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam agora liberando os nossos caminhos, libere os nossos caminhos, para que possamos testemunhar da bondade e da graça do Senhor e do favor do Senhor sobre as nossas vidas. Eu peço isso a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que o milagre alcance você, que o milagre alcance a sua casa, que o milagre alcance a sua vida nesse dia de hoje, que as portas se abram, que haja um destravar sobre a sua vida, um destravar sobre as suas finanças e que verdadeiramente você possa entender, meio-dia e meia-noite são horários que eu preciso estar ligado no ambiente espiritual, porque portais estão sendo abertos e eu preciso me levantar para vencer tudo que se levanta contra a minha vida, em nome de Jesus. Queridos, Deus te abençoe, fique com Deus e tenha um restante de dia muito abençoado, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente!